Olá, pessoal! Estamos online aqui, esperando o Doc. Vamos falar um pouco sobre vergonha para falar e cantar em público. O pessoal tá entrando aí. Joline que manda é nós. Sejam todos bem-vindos. Estão conseguindo ouvir bem? Estão me vendo bem? Demorando para carregar, Jô? De ontem para hoje chegaram pessoas novas por aqui por conta da live. Já dei umas boas-vindas ali nos stories. Maravilha. Se tá funcionando bem, tá ótimo. Ótimo. Vamos só esperar o Doc agora. Bom, eu vou comentando com vocês. Eu sou cantora, né? Sou professora de canto. Sou formadora de cantores, vocal coach. E essa questão da vergonha, da timidez, da dificuldade de falar em público ou em situações de tensão, banca, enfim, é algo que sempre foi uma pedra assim no meu sapato, né? E eu fui tendo assim que me virar de alguma forma para vencer isso. E olha lá, o Doc chegou. Vamos chamar ele aqui. E por isso escolhi esse tema, né? Pra gente ouvir um profissional que pode nos ajudar mesmo nesse assunto. Vamos lá. Conectando. Olá! E aí, Polly, beleza? Meu Tudo bem? Deus, que maravilha! Eu que tô feliz de estar aqui contigo. E aí, Oh tudo my bem? God! Eu te conheço, você não me conhece. Como é que eu não te conheço, uai? Pô, Uai, Jesus, como e assim? aí? Beleza? Ué, tu é famosa Maravilha. pra caramba, pô, tá É doida? nada, Tu acha é que o Padre nada. Fábio faz sucesso por causa dos back vocal dele, pô. Tu acha Ah, que é? Jesus É. amado. Tu acha que ele não leva nada sozinho, não? E aí? Maravilha. Tudo Que bem, Polly? joia. Que maravilha estar aqui contigo. Eu Bom, que fico feliz. eu vou fazer uma explanação aqui do nosso tema e do que isso assim representa para mim como cantora, como Tá. formadora de cantores, né? Você mora onde, Poliana? Eu moro em Maringá. Maringá. Tá, Maringá. Maringá. Uma parte da nossa operação da empresa é em Maringá. É, eu Sabia? já ouvi falar, eu sei. Os nossos funcionários principais, os nossos braços direitos estão em Maringá. Ó, a Joline, aí, ó, de Maringá, o Ah lá, Douglas de Joline. A Maringá. Joline é a nossa chefa aqui das lives. Que bom, Então, Poliana. quando eu te conheci aqui via internet, né, que foi nos meados do ano passado, eu Tá. fiquei sabendo que você veio para Maringá, mas, tipo assim, fiquei sabendo no dia e já não tinha mais vagas, e enfim, né? Mas, Foi assim, uma eu venho loucura aquilo. acompanhando. Oi? Foi uma loucura aquilo. Foi do dia pra noite Sim, mesmo, assim. A gente lotou sim. lá o auditório, né? Mas aí eu vim acompanhando você e, enfim, e toda a turminha aí, né? E tem feito muito bem aqui para mim, para a família, enfim. Tá sendo muito, tá vindo a somar muito aí com as nossas vidas. Que Gratidão, bom, viu? Poliana. Que bom. Eu que agradeço. Então eu sim, decidi pedir para você falar com a gente sobre esse tema, a vergonha. Na verdade, é a pedra do meu sapato, né? Eu percebo assim que no nosso trabalho, na nossa missão, na nossa vocação, eu vejo que comigo acontece sempre duas frentes. A frente que eu tenho facilidade, talento e dom, é onde eu sou Ah, chamada.
e onde eu tenho a pedra no sapato, né? Parece que é aquele chamado para você, assim, resolva isso e vá ajudar outras pessoas, né? Então, assim, desde muito nova eu cantava, tocava na igreja e tinha muita vergonha, assim, de me esconder atrás da caixa de som, de tremer de medo. E assim, mas eu sempre fui enfrentando, passo a passo, degrau a degrau. Então, comecei a cantar, né? Atrás do teclado, eu sempre toquei e cantei. Também, tá. Né? Depois eu tive outras experiências deixando o teclado, aí já era uma muleta a menos que eu tinha. E depois disso, o desafio de falar também era muito difícil. Cantar se tornou fácil, mas falar se tornou difícil, né? Visto que eu tenho exemplos também em casa, meus pais são palestrantes, então acho que vem aquela exigência. Nossa, eu preciso falar bem, eu preciso falar certo, eu não posso errar, né? Enfim. E aí foram surgindo muitos desafios, né? Eu comecei a trabalhar profissionalmente com música, grandes eventos, muito público, coisas de última hora que eu tinha que me virar, né? Teve a experiência da JMJ, que foi muito desafiadora para todos nós que estávamos trabalhando lá. Você cantou em que parte lá no JMJ? Eu fiz backing vocal em quase todos os momentos dos todos atos momentos, centrais. Tá. E foi tranquilo, né? Quando eu Só para o pessoal que não sabe, JMJ foi a Jornada Mundial da Juventude, foi em 2013, né? Só para o pessoal que às vezes meio por fora, assim, então só para... Vale a pena falar, né? Claro. Isso, com a vinda do Papa, né? Aqui no Brasil, foi no Rio de Janeiro. E aí eu fui convidada a trabalhar como backing vocal e surgiu a possibilidade de eu fazer um solo, né? Cantar uma música sozinha. Então aí foi esse desafio maior, que foi logo após a Via Sacra, na sexta-feira, né? Eu lembro dos dias da semana, assim. Na sexta-feira. E eu achei interessante, assim, porque eu levantei esse tema agora há 3 dias com o pessoal aqui. Muita gente falando de sintomas, sensações que tem. Eu não sei se eu falo sintoma ou sensação. Manda abraço, né? Tanto faz, né? Mas eu lembro que na JMJ eu tive uma dor de barriga antes de subir no palco, assim, né? Total. E foi muito interessante porque, inclusive, minutos antes de acontecer, eu poderia cantar ou não a minha música. Porque no script lá do Papa estava escrito: vamos rezar o Pai Nosso. Como eu ia cantar o Pai Nosso. Então e de repente ele falou rezar, mas o produtor falou: canta! Canta! Eu fui e cantei, né? Então ficava essa coisa assim: nossa, eu vou cantar, eu não vou cantar, vai dar certo, não vai, e aquela vergonha e a timidez, enfim. Mas é claro, ali eu já tinha vencido muita coisa, programa de TV, que a boca tremia, que a voz não saía, muita coisa. Mas, enfim, eu tenho muita vontade de poder ajudar os cantores nesse sentido. Porque eu ajudo, assim, a partir da minha experiência. Do que eu vivi, do que eu fui fazendo para vencer isso. Né? Respira, bebe água, foca no que você está fazendo, eleva o seu pensamento para o que realmente está acontecendo nesse momento. Né? Eu canto, sou cantora católica, né? De música religiosa. E a maioria dos meus cantores são cantores religiosos, né? Então... Canta muito, inclusive. Muito obrigada. Então, eu fico buscando formas de poder ajudá-los. E nada melhor do que, né, alguém assim da área que possa falar um pouco sobre isso para nós. O que isso realmente significa. Posso te fazer uma pergunta, Polly? Só para a gente iniciar esse papo, que eu acho é um papo muito gostoso, muito interessante de se ter, porque na minha visão profissional, né, que eu já ajudei o pessoal também nesse campo aí, tem 2 lugares, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta e, com calma, tenta buscar na tua memória, assim, o que acontece. Então, olha só, vamos lá. Imagina nesse dia do Pai Nosso, sexta-feira santa, na sexta-feira, via sacra, você nervosa, com dor de barriga, provavelmente a tua musculatura ela estava tensionada, talvez você estivesse tremendo por dentro, não... claro, você é uma cantora profissional, então você consegue, obviamente, pela questão artística e cênica, você consegue se controlar, mas a gente sabe que às vezes a gente entra
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando entra... Quando você cantou, né? Você Sim, cantou. cantei. Você, quando você entrou no tom? Essa é uma pergunta. Sim, sim. Eu não perco a questão musical. Pronto. Às vezes a boca treme, o Mas não perde corpo o tom. reclama, a mão tá gelada, mas não perco o tom. Não. Pronto. Então, pronto. É isso aí. Interessante. É, Curiosa? porque são duas coisas distintas aqui. São duas coisas distintas para a gente poder... Você tá dando aula também ou você não dá mais aula? Sim, sim. Eu sou vocal coach presencial e online, tendo cantores. Não tô querendo ensinar o Pai Nosso ao vigário, tá? Olha, mas é que na minha experiência, porque eu também sou da área da saúde, né? Eu não sou musicista e eu nem sou cantor. Assim, se você pedir para eu cantar parabéns para você, eu não acerto, tá? eu não entro, eu não consigo. Vamos fazer umas aulas de canto aqui. Mas curiosamente, talvez eu tenha ouvido absoluto, mas esse é outro problema. Essa é outra questão maluca. Mas calma aí, depois a gente fala sobre isso. Mas esse é outro problema sobre isso, que não significa nada também. Não significa nada, porque eu não... Mas então, são duas coisas aqui distintas, tá? Me parece. Eu vou falar para a audiência, tá, Polly? Porque eu acho que é uma coisa que é importante o pessoal saber. Inclusive, assim, a maioria da audiência eu acredito que é tua. Mas tem poucos convidados meus aqui. Se você quiser só falar um pouquinho do seu trabalho, assim, alguns segundinhos aí. O meu trabalho eu falo coisas. Mais ou menos isso, coisas necessárias. Vocês vão ver. Então, tem uma coisa Bem, sou psiquiatra, né? E na psiquiatria a gente estuda N coisas. E tem uma coisa da psiquiatria que não é necessário você estudar. Não é necessário. Os psiquiatras não estudam isso, são os transtornos de linguagem, tá? Ninguém estuda isso é mais da fono, né? Mas nem o pessoal da fono estuda isso também. É uma coisa que fica meio largada por aí. Então, por que eu te fiz essa pergunta? Quer dizer, mesmo você nervosa, com dor de barriga, né? Com medo, você não perde o tom. Né? Por que você não perde o tom? Essa é uma coisa curiosa, né? Então, assim, por que você não perde o tom? Então, só para o pessoal, né, para minha audiência, para o pessoal ouvir aí, assim, tem várias formas de definir o que é tom, o que é tonalidade. Vamos só botar de modo muito simplesinho, assim. Quer dizer, o tom é aquela nota em torno do qual toda a tensão da música se organiza. Vamos imaginar assim, quer dizer, o tom é assim, ó, você tem o tom, que é a nota, e todo o repouso e as elações e as calmas e tal, elas se organizam em torno daquilo. É um jeito de explicar vulgarmente. São ondas sonoras que têm uma vibração específica. Se você sair daquilo ali, você saiu do tom. Você saiu do tom, exatamente. Aí para o pessoal que não é do meio, imagine poeticamente. Assim, desafinar. Exatamente. Então a gente está no grande campo da desafinação. O que é desafinação do meu ponto de vista? Assim? Por isso que eu te perguntei isso. O que é a minha desafinação do meu ponto de vista? Então olha só, vamos lá. O que acontece? Quando você afina um violão, né, ou um piano, ali é uma estrutura, aquilo ali tem uma estrutura já. Né? Quer dizer, você tem a madeira, tem a corda, você tensionou e a coisa está afinada. Isso. Pronto. Se você bate, pum, sai a nota certinha. Você vai bater, vai sair o negócio. Agora, e o instrumento chamado boca? E o instrumento chamado voz? Como é que olha que bizarro. Como é que a afinação se dá na corda vocal? Como é que a afinação se dá no aparelho de projeção? No tamanho do pescoço. Quer dizer, você tem uma caixa de ressonância, né? Você tem um tamanho de pescoço, você tem um tipo de maxila, você tem dependendo se a pessoa é negra, inclusive, ela tem mais furos aqui na maxila, sai de um outro modo. Isso, aquelas vozes lindas. Aquelas vozes lindas, porque as divas, elas são todas pretas, é claro, elas têm a caixa de ressonância bizarra, elas são furadas aqui por dentro. Exato. A anatomia é diferente, né? Isso. As mulheres, né? As mulheres com o pescoço mais largo e tal, então as mulheres com o pescoço mais fino, isso tudo vai fazer diferença, né? Se você é uma soprano, se é uma soprano, então vai fazer diferença disso tudo. Agora, a grande questão da afinação é a seguinte, na voz humana. Tem uma maldita onda chamada onda P300. É isso que é a coisa da afinação, bicho. O que é essa onda P300? A onda P300 é o seguinte. Porque qual que é o problema? O problema é o seguinte, você tem um violão, você afinou o violão está afinado. Sim. Agora,
E quando você vai cantar um parabéns para você? Olha o processo. Você vai ter que lembrar do parabéns para você. Imagina que você não tem o suporte do teclado. Você não tem o dó, você não tem o sol, você não tem. Você vai cantar de largada, assim. Você tem uma memória da melodia, da harmonia, do ritmo. Você tem uma memória daquilo. E essa memória, ela afina a tua corda vocal. Se essa coisa for feita em mais de 300 milissegundos, ou seja, se entre lembrar e falar demora mais de 300 milissegundos, você desafina. Se entre lembrar e falar for feito em menos de 300 milissegundos, você está afinado. Você está no tom. Isso é o que diferencia uma cantora profissional de um idiota feito eu. Eu não tenho, assim, a minha memória do parabéns para você, ela é muito longa. Eu não lembro. Então, se eu tentar cantar parabéns para você, eu não consigo mesmo. Por quê? Porque entre eu lembrar, eu sei qual que é o ritmo, eu sei a música. Só que o problema é o seguinte, eu não afino a minha corda vocal. E aí aí não sai música, sai qualquer outra coisa. Eu falo parabéns para você, né? Entendi. Então, essa é a primeira questão da vergonha. Tem muita gente que diz que tem vergonha de cantar, mas não é vergonha. A pessoa é só desafinada mesmo, entendeu? Ela não entra no tom nesse nunca. caso, é como se fosse um primeiro parâmetro, assim, a pessoa saber o que está fazendo. É o conhecimento, o estudo, a prática, o treino. Isso já vai... tirar uma parte do trabalho, digamos assim. Já tira parte do trabalho. Então, assim, a primeira coisa, assim, tem vergonha de falar em público. Não, tem vergonha de cantar. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, olha, os exercícios, a gente tem que ir treinando nos exercícios de ajuste. Você tem que baixar 300, tem que ter menos 300 milissegundos. Entre 240 e 700 milissegundos, a pessoa ela consegue mais ou menos produzir. Mas uma pessoa afinada é uma pessoa que entre pensar, entre lembrar a música e botar para fora, tem que ser menos de 300 milissegundos. Isso se treina. Isso é o processo de afinação no final das contas. O que é 300 milissegundos? É tipo muito rápido. Acho que você tem que pensar na música e já sai. Tipo menos de um segundo. É o quê? Um terço de um segundo, né? Um terço de segundo, tá. Entendi. Assim, é rápido demais, assim, né? É muito rápido. Então você tem que ir treinando. É isso aí, você tem que ficar. Solfejo, 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 solfejo. E na hora você se preocupou que a pessoa tá ali te vendo, você se preocupou. Pronto. Aí entra pensou coisa errada, foi. Tchau, já foi. Tchau, você sai do tom, você desafina. Isso não acontece às vezes? Às vezes você tá assim, ó. Muito. Se você, né? Vocês são artistas, né? Você tem que estar dentro do negócio, você tem uma ambiência. A coisa, você não pode estar irritado, porque se você está irritado, por exemplo, uma coisa que. Por isso que quando o pessoal brincava com Guns N' Roses, né? Que o cara pedia, sei lá, flores vermelhas, toalhas brancas, e, né, pro camarim, o pessoal disse, palhaçada. Falou, olha, mais ou menos. Porque se o cara entra no show irritado e desgostoso, ele vai produzir. O que acontece? Ele vai ter mais de 300 milissegundos que ele tá puto com outra coisa. Entre pensar e falar, sai outra coisa. Sai outra coisa. Isso aí é um parênteses, né? Porque só quem tá na estrada e na correria e dando só quem curso tá na como estrada, você dá, que sabe o que é você pedir uma toalha branca. Exatamente. Exatamente. Mas então, essa é a primeira coisa, Polly, assim, que é a parte técnica do canto, da expressão vocal. Ou seja, se a pessoa realmente ela não tá treinada, né? Se a gente não botou a onda P300 no lugar, isso a gente consegue, inclusive, medir. Você deita a pessoa, você põe eletrodo na cabeça da pessoa e sai a onda. Você consegue fazer medição de onda P300, né? Clinicamente falando. E aí você vê, essa pessoa aqui ela tem tudo para afinar, porque ela, entre lembrar e falar, ela faz isso muito rápido. Ou então não, falei, puta, coitado, isso aí nunca é modo de dizer, né? Mas, cara, você vai precisar de muito suporte para o cara conseguir, né, fazer um banquinho, um violão, assim, né? Sim. Não vai virar uma diva, né? Não vai virar uma diva. Aí o que acontece? Tem gente que tem uma maldita onda P600, que é um negócio assim, cara, são os grandes talentos, as pessoas que nascem cantando, entendeu? Assim, é outra onda, entendeu? Ela não tem deliberação entre o pensamento e a fala. Ela já fala cantando.
fala cantando. São aqueles sujeitos que tu vê, aquelas criancinhas assim que, porra, de igreja em geral, né? Começa em igreja, a menininha com, porra, 9 anos, ela abre a boca e você fala, o que que tá acontecendo aqui? Você agora tem uma voz de anjo, né? Gente, eu quero fazer esse exame. Dá pra fazer, dá pra fazer. Assim, cara, essa aqui funciona. Assim, a garota, ela vai cantar, Legal. entendeu? Ela canta, né? Assim, não adianta. Você pode querer tirar tudo dela, mas ela não sai, entendeu? Porque ela tem uma maldita onda lá na cabeça dela que abrevia tudo. Tem um complexo, é um complexo N1, P3, P2. É um negócio lá da cabeça. Que o negócio funciona. Sai rapidinho. Então, essa é a primeira coisa. Né? Essa é a primeira coisa é de afinação. Assim, tem que trabalhar a afinação nesse sentido. Isso eu falo assim, muito para os meus cantores, que você ter também como é que fala? O material da partitura, você saber ler partitura, você saber as notas que você está cantando, faz toda a diferença. Não faz? O meu projeto de vida é fazer cantor ler partitura, porque o instrumentista, ele obrigatoriamente precisa. O cantor, como ele já canta, ele acha que tá tudo certo, né? É por isso, é porque o cantor é um bicho diferente, né? Ele já nasce estrela. Ele nasce estrela. Só que, então, nasce estrela, mas assim, você vê que tem cantor. Você consegue treinar melhor cantor. Você sabe disso, né? Tem cantor que, assim, cara, se ele for entrar solando, ou seja, ele entra a capela e depois entra o teclado, depois entra o violão, você vê que tem cantor que se arrepia todo. Ele tem que ficar escutando, cara, eu vou entrar em quê? Eu vou entrar em dó, vou entrar em sol, vou entrar em quê? Tipo, você tem que meter o diapasão, tem que meter o telefonezinho, né? Sim. Pra pegar o tom, né? E entrar. Então ele já entra ansioso pra cacete, porque o bicho não é treinado, é preguiçoso. Na verdade, isso é coisa da memória. Você não precisa ter ouvido absoluto. Você pode ter um ouvido relativo, né? Relativo ao lá, relativo ao dó, relativo ao não sei o quê. Só que o cantor é um bicho preguiçoso também. O meu é relativo. Tu sabe em relativo a qual nota? Qual não. nota tu reconhece primeiro? Tá. Beleza. Tá bom. Acho que isso é lá. Beleza, tá bom. Mas essa aqui é a parada. O cantor é um bicho preguiçoso. Acertei. Acertou? Isso aí, acertou. Então, é relativo. Só que cantor é um bicho preguiçoso. Então já entra nervosa, aí depois busca o tom no meio da coisa, entra no tom errado, aí tem que correr atrás do tom no meio da porra quando o teclado entra. É um bicho. Cantor é um bicho, né? Sim. Eu amo os cantores, para falar a verdade. É muito desafiador, né? Foi o que você comentou do teclado e do violão. Né? O pianista, ele tá com o instrumento pronto. O cantor, ele constrói o instrumento todas as vezes que vai cantar. É isso que é a coisa maravilhosa. E é por isso que uma vez eu estava no carro com meus filhos, e aí o meu filho de 6 anos perguntou pro outro assim, você sabe qual foi o primeiro instrumento musical? Aí o outro não respondeu. Aí ele falou assim, a voz humana. Eu falei, cara, foi qual o primeiro deles que falou? Foi o Antônio, ele era mais novinho. Eu vi que um dos seus meninos toca piano solfejando. Eu achei é o Augusto. É o Augusto. É o terceiro. Chama de Guto, né? Guto, exato, o Guto. Gente, tá certinho. Isso é um espetáculo. Resolveu a vida ali. dele como músico. O que começa a acontecer com ele? Ele toca o dó e solfeja. Toca o dó e solfeja. Toca o dó e solfeja. Toca o lá e solfeja. O que acontece? A onda P300 vai ficando muito curtinha. Esse bicho vai ficar afinado. Por mais que ele não tenha talento, ele vai afinar. Por quê? Porque ele está processando aquilo. Ele não tem dificuldade entre uma coisa e outra. Ele não precisa lembrar, né, assim, a distância do dó para falar o dó. Ou seja, ele afina a voz dele muito rápido. Quando a gente canta, a gente precisa afinar, né? A gente precisa afinar cada nota quase. Assim, a gente está afinando a porcaria da corda vocal e do aparelho, né, o tempo todo. Isso. Então esse é o primeiro desafio, né, Polly? É o desafio técnico. Desafio técnico. De você saber estudar, saber o que está fazendo, né? Desafio técnico. Bem, essa é a parte que é contigo, assim. Você tem que ir para uma aula de canto. E aí o professor tem que ir lá e te dar as técnicas, né? Faça aula para a Polly, né? Que a coisa começa a entrar no eixo. Essa é a primeira coisa. Aí vem a outra coisa que é uma coisa maravilhosa. Que é o desafio de todos nós. Que é o desafio de todos nós. Que é sempre uma disjuntiva, né, Polly? Que é a seguinte, olha,
para que eu tô fazendo isso? Né? Para que eu tô fazendo isso? Então, teve uma vez que eu tava... Não sei se você sabe, eu sou fóbico, eu sou meio fóbico, né? Assim, eu não pareço, mas eu sou fóbico. Eu, de vez em quando, até tá falando isso. Aí eu falo essas coisas, o pessoal começa a mandar mensagem fofa, preocupada, que o doutor tá doente, não sei o que. Fica calmo, gente. Eu sou assim desde sempre, entendeu? Assim, Essa eu não sabia, não. Nunca tinha te ouvido falar. eu sou meio fóbico, assim, eu tenho um negócio de fobia que às vezes fica muito ruim mesmo, sabe? Eu não consigo sair pra jantar com um amigo, porque eu fico fóbico, eu tenho um negócio assim de no peito, dá um negócio ruim, sabe? É o princípio de depressão. Eu tenho esse negócio com alguma frequência, eu tô assim agora, inclusive, pra falar a verdade, sabe? Fico esquisito, mas não é nada demais. Eu lembro, engraçado, chega a ser engraçado. Eu tava uma vez no... Tem um período já, isso tem um tempo, e aí eu tinha um intervalo lá, eu tava atendendo, né, médico, atendendo, e eu não ia almoçar. Eu não ia almoçar por quê? Porque eu ficava com fobia da moça do caixa do restaurante. Eu não quero... Assim, ela vai perguntar como é que eu tô, eu vou ter que dizer como é que eu tô, ela vai perguntar se é crédito ou débito, eu vou ter que responder. Eu não vou ficar aqui. Eu ficava lá no consultório. Te entendo perfeitamente. Eu acho Fobia. que é a mesma fobia que eu tenho para ir na minha nutricionista. Deve ser. Cara de pau. Cara de pau. Cara de pau, exatamente. Não, eu tô enfrentando isso, tô enfrentando. E aí, uma vez, lá no início, né, quando eu tava, isso antes dos cursos, eu sempre dei palestra, né? Poli, sempre dei palestra. E aí eu me peguei fóbico diante de uma palestra, sofrendo mesmo, assim, cara, eu não vou, entendeu? Eu não vou conseguir ir. E, cara, eu sou um cara de pau danado, assim, né? Digo, eu não tenho problema nenhum com... Assim, eu subo num palco e gosto de estar ali, você tá entendendo? Assim, eu sou um ator, de algum modo, que faz de outro modo a função de um ator. Assim, se você for ao meu curso, você vê que aquilo ali é um roteiro encenado, é uma aula grega. Assim, eu tô ao mesmo tempo roteirizando, encenando e passando conteúdo. Assim, é um negócio muito interessante. A aula que eu dou acaba sendo muito interessante mesmo. Você muda muita coisa na aula ou não? Você consegue seguir script? Não, tudo. Não tem eu também mudo tudo. Não conseguiria falar a mesma coisa. Não, tá doido. Não, de modo algum. De modo algum. Mas aí que é a segunda parte, né? Tem a primeira parte que é a parte técnica e a segunda parte que é o seguinte, que é uma... Afinal de contas, assim, é uma disjuntiva, né? Que você faz na vida, assim. Você faz assim, mas aí é uma questão de percepção, você tem que tratar isso com Deus. Não tem com outra pessoa com a qual você possa tratar isso, entendeu? Não tem mesmo, assim, não tem. Você tem que ter uma vida de oração. E quando eu falo vida de oração, pelo amor de Deus, não pense em nada piegas, nada. É uma coisa assim, muito simples, né? Assim, tem gente que faz oração todo dia. Eu sou desses, né? Eu, todo dia, de manhã e à tarde, eu separo uns minutos para tentar falar com Deus. Nem sempre eu consigo, né? Porque às vezes eu tô disperso, porque às vezes eu tô com sono, porque às vezes é só pensamento na minha cabeça, né? Então nunca tenho certeza se eu consigo falar com Deus mesmo ou não, assim, honestamente falando, assim que é a coisa. Mas uma vez eu, diante dessa coisa da fobia, que eu acho que isso ajuda muito, vai ajudar muita gente, sabe? É uma disjuntiva que você faz assim, você olha para você e pensa assim, falou, olha, eu não tô aqui para as pessoas me olharem, você tá entendendo? Eu não tô subindo no palco para ninguém me olhar. Eu tô subindo no palco para botar para fora um negócio que vai ajudar eles, entendeu? Vai ajudar eles. Eu não tô aqui para ser estrela, tá? Eu tô aqui para ajudar eles. Então, assim, mesmo um cantor que não seja um cantor católico, mesmo um professor que não seja um professor de religião, mesmo, sei lá, vamos imaginar assim, no auge, assim, Anitta, sei lá. Sim. No auge. Assim, a verdade é que a Anitta sobe no palco para alegrar aquelas pessoas que estão na frente dela. Né? Quer dizer, o que tem a ver, né? O que tem a ver com a Anitta? Você tá entendendo? O que tem a ver comigo? O que tem a ver com a Poli? Mas isso aqui é uma disjuntiva que você tem que fazer. Assim, é uma bifurcação na vida, né? Mas isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Serve para tudo mesmo. Assim, é uma decisão de vida. Né? É uma decisão de vida. Assim, eu falo assim, olha, eu tô nesse mundo e as coisas desse mundo não são sobre mim. Né? Não são sobre mim. As coisas desse mundo são sobre o reflexo que eu posso ser de Nosso Senhor. Claro que é um reflexo esquisito, porque eu sou esquisito, você tá entendendo?
bem nublado. É, arranhado, quebrado. Olha, se tu souber da minha vida, assim, é tudo trocado, é tudo, né? A gente, olha, todo mundo tem pé de barro, essa que é a verdade, né? Nossos pés são de barro, assim, então a gente tenta com amor, é isso que é a moralidade da vida, a intensidade da vida, né? Sim. A E é uma intensidade da linha vida. muito tênue, né, Ítalo? Porque o palestrante também, mas acho que principalmente o cantor, tem essa coisa do estrelismo, né? Você sobe num palco, todo mundo te enaltece. Então fica essa coisa assim, nossa, sou eu consigo, eu canto. E por outro lado, você não, você está sendo como se você fosse uma taça que está servindo, como se você fosse, sei lá, né? Pode ser de barro, de pedra, o que for. Inclusive, tem uma carta do Papa aos artistas que fala isso, que a gente é o co-criador da beleza divina, né? Quando a gente canta, quando a gente compõe, quando os artistas, de uma forma geral, né? Então, assim, a gente é canal, mas a hora que você perde isso e você acha que você é o líquido de ouro, né? Vamos dizer assim, aí realmente vai tudo por água abaixo. Olha, assim, eu tenho um exercício que eu faço, porque agora é uma tentação que você pode ter. Assim, eu acho uma tentação tão tola, mas a gente pode cair nessa tentação, né? Quer dizer, sei lá, de 15 em 15 dias eu dou um curso presencial, né? Com, sei lá, 100 pessoas na minha frente. E as pessoas choram, as pessoas me agradecem, as pessoas contam, assim, que deixaram de se suicidar, as pessoas contam que, porra, se resolveram com seus pais, as pessoas contam que estão voltando a ter relacionamento com Deus. Quer dizer, são elementos que poderiam bater em mim e me deixar, né, assim, olha aqui como eu tô. Então tem um exercício que eu faço sempre antes de entrar no palco e sempre depois que eu saio do palco. E eu chamo de palco mesmo, porque eu dou aula num tablado e eu recruto elementos cênicos ali no curso, né? Não é uma aula padrão, porque, óbvio, são 10 horas de aula, não tem como você falar tem que ter estratégia, senão eu tenho elementos cênicos, tem elementos cênicos, assim, é um recurso mesmo, assim, ó, toda vez que eu penso que eu tô brilhando lá no céu, não sei o que, tal, aquele brilho todo, né? Toda vez que as palmas, né, entram na minha cabeça, eu faço questão de me lembrar de todas as humilhações, de todas assim, as dores de barriga, você tá entendendo? As vergonhas, quer dizer, essa coisa mesmo fóbica, essa fobia que eu tenho, eu agradeço muito a Deus, assim, porque isso me instala na realidade. Bicho, tu é um cara como outro qualquer, você tá entendendo? Assim, você... É isso aí, cara. Eu te dei, eu te tiro se eu quiser, você tá entendendo? Sim, eu te dei, eu te tiro. É simples assim. Sim, tá isso eu penso. Quando eu vou entrar, eu falo, tá, minha voz tá aqui. Mas se eu estiver fazendo bobeira, Deus pode me tirar a voz na hora. Tira. É isso aí, acabou. É melhor, não é melhor? É melhor entrar no céu sem um olho do que entrar no inferno com os dois, você tá entendendo? Então, assim, tira e pronto. Acabou. A coisa, pô, me parece sempre que assim, ó, por um lado foi o que a gente falou no início da live, a coisa técnica tem que estar bem resolvida. E o outro é a noção do serviço. Sim. Né? Quando o sujeito ele entra no palco, esquecendo dele, falando assim, olha, com o que eu tenho, isso também não é muito, você tá entendendo? A gente não é Beyoncé, né? A gente não é o Michael Jackson, a gente é só um latino-americano sem dinheiro no bolso, essa aqui é a verdade. Assim, essa aqui é a verdade. Esse aqui é um puta show. Você vai pra Las Vegas ver a Lady Gaga, vai ver a Beyoncé, você tá entendendo? Vai pra lá. Aqui o que a gente tem é isso. E com isso que eu tenho, eu vou te oferecer o meu melhor, né? O meu melhor para te alegrar, para, sei lá, elevar tua alma, para tentar você aprender alguma coisa. Então, assim, ó, esquecer de si, tentar esquecer de si, é a única solução para perder a vergonha. Eu concordo. Mas é a única solução para não bloquear. Agora, esse é um exercício que você não faz na hora, né? Não é na coxia, não é no backstage que você faz. É todo dia. É todo dia. É todo dia. É todo dia. É um exercício que não adianta, assim, não tem exercício de backstage. Não tem esse backstage. Essa que é a coisa que o pessoal não entende. O exercício é diário. É diariamente você levar a oração, ou quem não é da religião, dane-se se não é da religião, é lembrar disso. Cara, eu sou só um instrumento nesse mundo, tendo limite, eu vou morrer, vou virar comida de verme, você tá entendendo? Então, isso.
Eu lembro que lá na JMJ, os 5 minutinhos lá antes de eu cantar ou não, eu tava no palco, assim, avistando o Papa e tinha uma cruz, assim, bem na minha frente, no meio do palco, assim, né? E aquela coisa que vai, que não vai, né? E eu lembro que eu falei assim, eu preciso silenciar. E eu fitei os meus olhos na cruz e eu falei assim, Senhor, se cantar tá ótimo, se não cantar tá ótimo também. E outra, a gente tava ali num momento de tanta plenitude, de tanta graça, claro. que você tava assim, não vai fazer diferença. Né? Não vai, não vai. Se você quiser, me usa, se não quiser também, não tem problema. Foi bem E isso. olha, e é uma coisa assim, Polly, que eu acho, eu não sei, eu penso assim de verdade eu penso que a gente é meu irmão, você tá entendendo? Por mais que você esteja lá no palco, que eu esteja lá dando aula, esteja brilhando diante de 4.000, 80.000 pessoas, sei lá, é todo mundo meio irmão, é todo mundo, é mesma família, você tá entendendo? É todo mundo meio ferrado e é isso, é igual. Então, sei lá, você tá numa banca de mestrado, ou você tá diante de um show, ou você tá entrando numa sala de aula. Olha, francamente falando, se der um branco em você, com sei lá, com toda a calma do mundo, com toda a calma do mundo, você fala assim, gente, desculpa, deu branco. Esqueci, né? Esqueci, você tá entendendo? Oi, Ítalo, mas olha só, o ponto crucial, assim, para eu realmente conseguir parar de tremer mesmo, porque eu ia em programa de TV e minha boca, assim, chacoalhava na tela da TV, assim, era terrível, né? Eu lembro que o ponto crucial, assim, para eu conseguir ter esse turbilhão dentro de mim, mas conseguir fazer a coisa direito, né? Foi o momento que eu realmente reconheci que isso era, como é que eu vou te dizer? Era um orgulho meu. De achar que eu sou alguém, que eu sou perfeita, que eu tenho que fazer a coisa acontecer. E eu já te ouvi falando algo do tipo. Acho que eu até li um post do Olavo recente agora, que ele falou sobre isso, sobre timidez e tal. Então, se você pudesse falar um pouco pra gente também nesse viés, assim, que eu acho que é o puxão de orelha que às vezes a gente precisa levar também, assim. Que isso porque pra mim foi o que resolveu, entendeu? Né? Porque a gente tenta, às vezes, elevar a alma, mas, cara, a gente, igual você falou, né? Tem dia que eu tento rezar, mas não consigo. Então, às vezes, só esse viés, assim, de ser santo não funciona. A gente precisa levar uma chapuletada, claro que sim. né? É o que eu tô tentando dizer de um modo um pouquinho mais delicado, porque é a primeira live do dia. Pode deixar que ao longo das lives a gente vai. Né? Você é lourinha, então, né, eu vou ficar aqui na minha. Exatamente. Mas, olha só. Toda timidez é um amor próprio sem fim. Você tá entendendo? Toda timidez é um amor próprio sem fim, é uma soberba sem fim. Você tá entendendo? Não tem motivo. Assim, a timidez, a origem da timidez é o amor próprio. A origem da timidez é um pensar em si. Os tímidos não são pessoas que estão pensando. Ele está pensando em você. Ele está achando o quê? Que ele é o centro do mundo. Tá todo mundo olhando para ele. Esse é o tímido. Você tá entendendo? O tímido, no final das contas, é um soberbo do tamanho do mundo. Esse é o tímido. O tímido é um completo idiota. Eu tenho um amigo que isso parece piada e não é. Não é piada. Assim, eu tenho um amigo que é muito religioso. Né? Muito religioso. Então, ele era acólito. Eu não sei se o pessoal sabe, mas assim, quando você passa, né? Imagina você está na igreja, aí você está passando, você passa de um lado para o outro. Quando você passa na frente do altar, você se ajoelha, né? Faz uma vênia, você se ajoelha, depois você segue. Como ele é acólito, como ele vive ali naquele ambiente, ele faz isso 1000 vezes ao dia. 1000 vezes ao dia. Né? Então, passava para um lado, ajoelhava e ia para lá. Aí, quando estava passando no meio, né? Entre os bancos, você tá entendendo? Assim, entre os bancos, ele passava, você ajoelhava, não sei o que. Aí, o cara foi no cinema. Foi passar de um lado para o outro. Né? Foi no banheiro. Aí, quando ele voltou, ele meio que se esqueceu. Acho que ele achou que estava na igreja. Ele se ajoelhou no meio passando de um banco para outro, ele se ajoelhou. E começaram a rir. E ele ficou vermelho, roxo de vergonha.
Até que ele parou e pensou, tá escuro, ninguém me viu e olhou pra cena. As pessoas estavam rindo da comédia do Não filme, seu animal. acredito. Não tava ninguém olhando pra ele. Gente! Isso é a timidez, você tá entendendo? A gente acha que a gente é o centro de tudo. A gente acha que a gente é o centro de tudo. Ninguém tá nem olhando pra você, meu filho. Ninguém nem notou que você ajoelhou ali no meio do cinema. Sim. Ele ficou roxo de vergonha. Ai, estão rindo de mim. Foda-se, estão rindo de você. E nem estavam. Nem estavam rindo da cena do filme. Parece piada, mas não é. Então, Nossa. Assim, isso é a coisa da timidez. A timidez é o seguinte, olha, meu filho, para de pensar em você. Você tem um serviço nesse mundo a ser feito. Você tá entendendo? Você tem um filho para criar. Você tem o teu talento para botar para fora. Né? Você tem, compras de casa para fazer. Essa que é a coisa. E no limite, Polly, a verdade é a seguinte, você vai ter timidez de apresentar, ou medo de apresentar tua tese de mestrado, por exemplo. Francamente falando, pensa bem, ninguém sabe daquilo, ninguém nem se importa com aquilo. Tese de mestrado é uma palhaçada. Aquilo ali é só protocolo, você tá entendendo? Agora, volto a falar, esse não é um exercício que você faz no backstage. Você não faz isso um dia antes. Essa é uma preparação que você faz para a vida. Isso só a oração, isso só esses tempos de meditação, né? Só esses tempos de meditação vão te dar isso. Assim, ó, é um esvaziar de si, entender que a gente está nesse mundo para ser vela. A vela só faz sentido se ela se consome completamente, iluminando e dando calor para os outros. A gente nesse mundo é sabonete, né? O sabonete, para que serve um sabonete guardado na gaveta? Nada. O sabonete, ele só serve se ele se desgasta, se ele se desfaz perfumando e limpando o corpo dos outros. Essa é a nossa vida. Isso que parece palavra bonita, de fato só é palavra bonita se você ouve, né? Se você ouve e deixa para lá. Agora, se você leva esse negócio todo santo dia para meditar esse negócio de manhã, assim que você acorda, a timidez vai embora. Sim. A timidez vai embora. Uma vez, olha, eu tava na missa e aí uma moça meio tímida, sei lá, meio insegura, ela nem me conhecia, uma coisa muito esquisita demais, esquisito mesmo o que aconteceu, ela nem conhecia. Ela fez a leitura da missa, acabou a missa, aí ela terminou a missa, isso já tem anos, terminou a missa, ela veio para mim e falou assim, eu li bem? Você acha que eu li bem? Eu fiquei assim, será que eu li bem? Ela tava nervosa. Aí eu olhei para ela assim, com todo o amor do mundo, e falei assim, olha, é que não importa se você leu bem ou não, entende? Aquilo ali é a palavra de Deus. Você é o que menos importa nessa história. Mas Você é o que menos importa nessa história. Né? É a palavra de Deus que está ali. Você não importa. Né? Falei com todo o amor do mundo, falei com todo o carinho do mundo. Ela chorou, me abraçou e falou, obrigado, eu vou lembrar disso. Porque às vezes é isso, assim, olha, ela está querendo comparar a voz dela, o que ela falou com a leitura, com a primeira leitura da Bíblia. Eu falei, minha filha, quem é você, né? Se enxerga. Assim, se enxerga, né? Sim. Mas assim, é um impulso que às vezes acontece, de você terminar um curso, terminar né, uma canção e ficar assim, né? Às vezes, há muitos anos, e daí, como é que foi? Né? Hoje, quando vem, né? Não é sempre que vem, mas quando vem, eu já... Cala a boca, minha filha, não interessa. Você fez, tá feito, você fez o seu melhor. O que Deus tinha que fazer, Ele fez através de você. Você ter acertado, errado, sido bonito, feio, não vai mudar nada. Mas, deixa eu te fazer uma última pergunta. Eu sei que você tá com o tempo aí cheio de lives hoje, né? Precisa descansar aí de uma para outra. Não vou descansar nada. E também o Instagram, ele bloqueia a gente com uma hora daqui de live, a pouco ele vai já cortar. Resolve. Eu fico observando isso em relação às crianças. Porque as crianças normalmente, na maioria, são, né, tímidas, aquela vergonhinha, não quer dar o beijo na tia, não quer dar a mão pro tio, enfim. Eu nem sou muito de ficar enchendo o saco das minhas em relação a isso. Mas foi muito marcante para mim quando eu fui fazer um curso em Nova York, na Broadway, e teve um momento de crianças que foram lá cantar, se apresentar. E, gente, elas eram, tipo assim, como adultos profissionais do Brasil, assim. As crianças de lá são mais evoluídas que a maioria dos adultos profissionais do Brasil. E eu falei, putz, o que nós estamos fazendo errado com as nossas crianças, assim, né? É claro que eu estava lidando com crianças que já trabalham, que cantam, enfim.
Mas era uma diferença muito gritante das nossas crianças e do que eu me lembrava, assim, como criança. Eu falava, putz, eu nunca fazia fazer isso na vida, quando eu tinha 8, 10 anos. Claro. Então, assim, acho que a questão é assim, a gente tem alguma coisa que a gente faz de errado com as nossas crianças nesse sentido? Excelente pergunta. Eu, quando morei nos Estados Unidos, olha, eu fui numa cidadezinha assim, ó, vou te falar, a cidade, olha, tinha 300 habitantes. 300 habitantes. E tinha uma igreja protestante, tá? Eu fui nessa igreja protestante, teve um evento cultural, era uma encenação, né? Uma peça. Aí eu fui lá ver. Pô, olha, era assim, ó, era... Imagina, era uma cidade de 300 habitantes. Nossa, é uma vila, né? Uma vila. Aí tinha uma igrejinha protestante lá. Ia ter uma peça. Eu olhei aquilo e falei assim, não existe um ator no Brasil que se equipare ao que esse pessoal está fazendo aqui. Isso de uma igrejinha, de uma cidadezinha de 300 habitantes. 300 habitantes. Então tem uma coisa, assim, ó, vamos lá. Aí é a hora que o pessoal começa a desligar e ir embora e ficar bravo comigo e ficar triste comigo, mas assim, é o que a gente está falando, olha, assim, isso são dados de fato. Isso não é... E eu não falo isso com nenhuma alegria. Eu falo isso assim com um pesar do tamanho do mundo. Com pesar do tamanho do mundo. Assim, ó, o brasileiro... Isso é um problema do Brasil, tá? Você vai no Uruguai, não é assim. Você vai no Chile, não é assim. É um problema do Brasil. Sobre do Brasil. O Brasil não tem uma elite intelectual. O Brasil não tem ideia do que é alta cultura. Não tem ideia do que é alta cultura. Né? A gente aqui tem uma ideia de que cultura se faz construindo... Aí que está o ponto que o pessoal pega no pé. Mas vocês têm que ter calma e entender o que eu estou falando. O pessoal acha que cultura se faz construindo colégio e formando professor em universidade. Já tem um monte de problema aí, né? Colégio é edifício, né? Edifício não ensina ninguém. Entenda isso. Sim. Edifício não ensina, né? Edifício não ensina. Não sei se é complicado. Eu acho que para o brasileiro é complicado entender. Para o brasileiro é tão burro que até isso é complicado de entender. Não, não é generalizar. Até o pessoal fala que não generaliza. É óbvio que é generalizante. É óbvio que é generalizante. Isso não é uma generalização burra. É porque assim a coisa é geral. Assim, infelizmente, isso que eu estou falando é geral. E depois, o problema do professor é que o professor não é professor, o professor é aluno. O pessoal não entende isso. O sujeito que saiu de uma faculdade de geografia, de uma faculdade de história, faculdade de letras, de faculdade de pedagogia, entenda, ele não é professor, meu Deus do céu. O professor é quem ensina. O sujeito que sai de uma faculdade, ele aprendeu. Tem uma diferença enorme entre aprender e ensinar, meu Deus. É uma coisa que o pessoal não entende mesmo. Tá. É isso, sujeito. É uma coisa que assim que é dramático para a cabeça do brasileiro. O brasileiro não entende isso. Ele acha, eu peguei um título de licenciatura, eu sou professor. Eu não sei a dificuldade que tem nisso, meu Deus do céu. Assim, você só tem um título de licenciatura, né? Para você ser professor, você tem que conseguir ensinar alguém. Você ter um título de licenciatura significa que você aprendeu ou que tentaram te ensinar. Numa faculdade, mais ou menos, com um esforço mais ou menos. Assim, ó, no limite, Poli, assim, no limite, a questão é sempre do esforço individual. É uma coisa que é difícil demais, sabe? Eu sei que é complicado o que eu tô falando, mas não tem solução. Assim, ó, uma pessoa, você, eu, uma pessoa vai dedicar a vida a entender alguma coisa. Não precisa de estrutura, não precisa de edifício, você não precisa de universidade. Você precisa de livro, você precisa conversar com gente, você vai entender aquilo e depois você tem o esforço de ensinar. Sim. Um país que não tenha 100, 200, 300 pessoas assim, vai ser para sempre um país burro. Para sempre um país burro. Porque, veja, não adianta ter colégio, né? O pessoal brinca, não. Eu digo, brinca, né? O índice de analfabetismo no Brasil é 0.
Zero, porque 100% das crianças estão matriculadas em colégio. Aí você vai testar a fluência de leitura e escrita dos universitários. 70% dos universitários são analfabetos funcionais. E aí resulta, talvez, que a nossa mente fica buscando uma aprovação de fora. Mas você então, não sabe, você não nutriu, e aí você está buscando fora. Seria isso em relação ao que a gente está falando? Pois então, aí pode ficar todo mundo inseguro e a insegurança leva à agressividade. É o que o pessoal faz comigo às vezes. Né? Os professores inseguros, em vez de eles pararem e pensarem assim, o Ítalo tem 100% de razão. Porque nesse ponto eu tenho mesmo. Não é em todos que eu tenho. Nesse eu tenho 100% de razão. Em vez de falar, não, eles ficam agressivos. Não, mas não é assim, mas você também nunca entrou num colégio para ver como é que é. Entendeu? Como eu nunca entrei no colégio para ver como é que é? Meu filho, eu dei aula de catequese em favela durante 4 anos. Olha que eu já entrei. Eu já dei aula provavelmente em situações 1000 vezes pior do que do que esses professores estão dizendo já deram. Eu dava aula no meio da comunidade com um tiro comendo. Então é claro que eu sei do que eu estou falando. E vou te dizer, você não precisa de nada, você só precisa saber. Para você dar aula, isso que o pessoal não entende. Para dar aula, você só precisa saber. Você não precisa de estrutura. Você não precisa sequer de organização familiar. O professor não entende que ele vai organizar a família. Só que o professor ele é tão coitado. Ele quer receber tudo pronto. Ele quer a família pronta, ele quer o aluno inteligente, ele quer o ar-condicionado, ele quer o salário em dia, ele quer o computador. Eu falei, meu filho, então você não é professor. O professor é o sujeito que mete a mão na merda, que mete a mão no barro e faz uma escultura. Você tá entendendo? Esse é o professor. Né? A gente volta de novo para a coisa do serviço, né? Volta para o serviço. E aí você olha para umas crianças no Brasil e fala assim, cara, uma criança brasileira... Ó, vou te contar o que aconteceu. Os meus filhos, eles têm uma parte da educação deles que é feita em casa. Tá? E aí, há 2 anos, a gente tem uma família de amigos que moram nos Estados Unidos. E a menininha que tinha a idade do Ítalo, meu filho mais velho, eles fizeram um Skype, né? E a garotinha tocando piano, recitando coisa em inglês. O Ítalo, que é um moleque um pouco diferenciado, ele parou e meditou e falou assim, eu não sei fazer nada. Aí eu olhei e falei assim, é mesmo. É mesmo. Bem, é um insight, você tá entendendo? É um insight, assim, cara, a gente oferece muito menos do que as crianças podem. Por quê? Porque os adultos não são bem formados. Né? Hoje, e talvez a gente já falaria assim, não, filho, você faz isso lindo, você faz aquilo lindo. Aí você perdeu você perdeu, mas não faz nada lindo. Desculpa falar, é um otário mesmo. É um nulo. É um incompetente. Ai, Jesus. Assim, é nada. Vou te dizer, olha, assim, é tão terrível que hoje criança não sobe nem em árvore. Não sei. Né? Eu podia ter falado pro meu filho assim, não, que isso, meu amor, você você o quê? Não faz nada mesmo. A gente subia em árvore, telhado, passeava no muro, fazia essas coisas, eles não fazem. Hoje nem isso faz, ou seja, o brasileiro hoje não é nem habilidoso, como as crianças da Broadway, e nem valente e porradeiro, como era um brasileiro. O que o brasileiro vai virar? Eu vou falar uma coisa aqui, aí o Instagram vai me bloquear de vez. Ai, meu Deus, vai bloquear o meu também? Então não vou falar. Mas a gente já visualiza, a gente tem uma visualização hoje dos menininhos magrinhos. Já viu esse tipo? Uns rapazes de 17 anos magrelinhos, fraquinhos, que andam no shopping. Já viu esse tipo? Sim. Virou isso, porra. Adolescente é isso? Parece que tá flutuando, assim, não tá nem andando. Meu Deus do céu. Mas é mais do que soft. Aquilo ali é o quê? É bolha de sabão. Você tá entendendo? Porque antes o brasileiro antes era burro, mas pelo menos dava porrada. Então ia lá para os Estados Unidos e vencia na vida. Sim, subia no cavalo, subia no boi, né? Ele ia lá para os Estados Unidos. Não é isso? Conseguia ir lá para os Estados Unidos, conseguia trabalhar 12 horas e ficava mais rico que o americano. Isso. E hoje?
Hoje é o quê? Então, primeira coisa sobre criança, você falou, Paulo. Então, assim, ó, parar com esse fetiche maluco de elogiar coisa que não dá pra elogiar, você tá entendendo? É assim, ó, tá ruim mesmo. Sim. Então, o que a gente faz? Fala assim, o que eu falei pro Ítalo? Meu filho, Ítalo. Eu falei assim, meu filho, é mesmo, tu não sabe fazer nada, vamos te botar na aula de piano, se dedica. E outra, eles vão saber quando é mentira também, né? Eu lembro, às vezes, quando eu tinha uma audição de piano, eu errava. Aí dizia, foi lindo. Gente, eu sei que não foi. É isso aí. Eu sei que eu errei tudo o negócio. Aí fica aquela, né? Fica isso, aquela claro informação trocada. Aí você vai começando a complicar outras coisas também, imagino eu, né? Claro, é claro. Aí você vai tirando a realidade da criança. Você tira a realidade. Você tira a realidade. É aquela coisa assim, você não está instalado mais na realidade. Você não sabe mais. Né? Assim, ou seja, tanto faz. Você não tem mais a referência. Tanto faz. Né? Tanto faz. Pronto, acabou. Você perdeu a força. Você perdeu a força. Então, criança, foi o que você falou. Você pega esses moleques da Broadway. Não precisa ir na Broadway, não. Vai no Uruguai. Vai no Chile. Esses moleques dão banho. Por que dão banho? Por que dão banho? Porque ninguém confunde as crianças. Olha pra criança. É uma olhada. O Brasil, ele importa as coisas mais malucas do mundo, né? As maluquices só brotam aqui. O pessoal não estuda, então não sabe dessas coisas direito. Mas olha, você tem que olhar para uma criança e entender o seguinte: a criança, ela não é um bicho completo. Ela é um bicho 100% incompleto. Ela não tem protagonismo, ela não tem vontade, ela não tem inteligência, ela não é criativa. Olha, Polly, é uma coisa que essa é uma coisa assim, que tinha que passar uma borracha nessa ideia. Assim, crianças são super criativas. A criança, ela é tão burra que ela parece criativa. A criança não é criativa, a criança é incapaz, ela é incompetente. É simples assim, meu Deus do céu. Veja, eu tenho 6 filhinhos. Você olha para uma criança e não sabe fazer nada. Sim. É uma construção, né? Ele vai recebendo, mas não vem nada pronto, né? Não vem nada pronto. Então, quando você toma consciência disso, eu tenho que educar essa criança. Eu tenho que desenvolver essa criança. Talvez a criança consiga, né, sei lá, chegar a uma performance um pouquinho melhor. Porque se você parte do princípio de que a criança é tudo, a criança é linda, é maravilhosa, é fofinha, é criativa, vai dar tudo certo. E aí o que vem acontecendo aqui é que as crianças os adultos continuam crianças, né? Aí é o que tá nessa nossa geração agora, né? Aliás, nós todos que estamos aí batalhando para amadurecer. Me coloco aí no bolo, né? Todos nós. Agora, assim, a coisa é essa, olha, assim, é a formação de uma elite intelectual que não depende de estrutura, não depende de colégio, não depende de faculdade, depende... Assim, ó, eu vou me dedicar, eu vou saber isso, eu vou entender esse negócio e vou educar. Vou educar. Às vezes até dá certo. Você vê a minha live de quinta-feira que eu tô fazendo no YouTube, aquilo é um milagre. Assim, são negócios muito difíceis. Tem 4.000 pessoas me ouvindo. Sim. E no final de uma semana tem, sei lá, 70.000 pessoas que ouviram aqui. Eu falei, mas que coisa maluca. Isso. É impressionante. É impressionante. Não, o professor Olavo de Carvalho é o grande exemplo. Ó. Não, sozinho eu vou estudar isso aqui. O que ele fez no Brasil? Cara, ele... Né? O que ele fez no Brasil? Sim. Sozinho. Sim. Essa que é a verdade mesmo da história. Essa que é. E aí os adultos, eles se comportam igual crianças hoje em dia também, né? Sem responsabilidade nenhuma. Sem responsabilidade nenhuma. E aí transferem para os moleques, transferem para as crianças a responsabilidade que é deles. Eu tô aqui criando 2 também. Tô aqui. Que idade elas têm, Polly? A minha mais velha tá fazendo 13 hoje. Hoje é aniversário. Parabéns para ela! Já tem uma teenager por aqui. É uma teenager, é mesmo, é uma teenager. E a minha menor tem 7, Giovanna e Bianca. Estamos aqui na luta para educar da melhor forma possível, né? Acho que vamos ser cortados. Vamos, agora. Vamos. Agora mesmo, vamos ser cortados. Querido, ó, gratidão imensa, obrigada por todo esse esclarecimento para nós. E vamos aí, né? Vamos meter a cara e fazer o nosso melhor aí. Poxa, eu que agradeço, muito obrigado. Mesmo. Amei te conhecer, amei conversar, me senti muito em casa. Quando estiver em Maringá, a gente toma um café junto. Por favor, está convidado. Tá bom, fica com Deus. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.